E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independentemente do horário que você vai ver esse vídeo. O encontro desse momento é para comentar as 10 questões da nossa avaliação continuada, realizada na data de hoje. Como vocês podem ver, ainda estou na sala de aula, gravando aqui diretamente do nosso habitat, nosso habitat. Então vamos ao que interessa. A questão número 1 diz que, proposta ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, o advogado-geral da União não será citado para a defesa do ato normativo impugnado, caso esse ato seja de âmbito estadual. Não será citado. Em ADI, o advogado-geral da União sempre será citado, seja para defender o ato impugnado, seja apenas para se manifestar acerca do ato. Lembrando que o texto da Constituição, ele prescreve que o advogado-geral da União vai ser citado para impugnar o ato, para defender o ato impugnado. Quem impugna é o legitimado. Enquanto o STF informa que, em certas ocasiões, o AGU pode apenas se manifestar acerca desse ato, não necessariamente defender o ato, se o seu órgão entender que aquele ato é indefensável, por exemplo. Então, a questão está errada em razão da afirmativa de que o advogado-geral da União não será citado se o ato for estadual. Nada disso foi tratado em sala. A questão número 2 diz que, no tocante às decisões proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade, pode-se afirmar, como regra, que na concessão de medida cautelar, a norma tem eficácia suspensa, com efeito ex nunc e erga omnes. Ora, a medida cautelar, ela se presta para assegurar a eficácia de uma decisão futura. Então, o STF pode sim determinar a suspensão da eficácia dessa norma, E o efeito é sim erga omnes. Ele não alcança fatos pretéritos, ele alcança fatos daqui para frente, erga omnes. Nós estamos falando de cautelar e não da decisão de mérito, E na sequência diz, e erga omnes. É para isso que serve as ações de controle concentrado, para gerar efeitos erga omnes, A questão número 3 diz que, proposta a ADI perante o STF, a decisão acerca da constitucionalidade ou não do ato normativo impugnado poderá ser tomada se presente na sessão apenas 8 ministros. É verdade. Para iniciar a sessão, para que haja sessão, basta que estejam presentes 2/3 dos ministros, que hoje corresponde a 8 ministros. Continuando, podendo ser declarada inconstitucional pelo voto da maioria dos presentes. Aí não. Só se pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma pelo voto da maioria absoluta do plenário ou do órgão especial daquele tribunal. Então, erra a questão quando diz pelo voto da maioria absoluta dos presentes. No caso de 8 ministros, seria somente 5, Não, precisa pelo menos 6 ministros atualmente do STF para declarar a norma inconstitucional. A questão seguinte diz que, proposta a ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, o autor poderá desistir da ação enquanto não juntado ao processo o parecer emitido pelo Procurador-Geral da República. Não existe isso. Em controle concentrado, não existe desistência da ação. Em ações objetivas, não existe desistência da ação, porque não tem partes no processo. Quem está lá é o legitimado que a Constituição assegurou o direito de propor a ação. A ação não é dele. Em razão disso, ele não pode desistir do que não é dele. Perfeito? Então, erra a questão quando informa que é possível desistir da ADI. A questão seguinte diz que em uma ação direta de inconstitucionalidade é cabível a oposição de embargo de declaração, com o objetivo de obter a modulação dos efeitos da decisão. Ora, toda decisão judicial é passível de embargo de declaração. Lembrando que o embargo vai combater a contradição, vai combater a obscuridade, vai combater a omissão. Então, se o STF se omite no dever de declarar os efeitos da decisão no tempo, cabe sim embargo de declaração para que ele se manifeste acerca da modulação dos efeitos da decisão. A questão seguinte diz que, no tocante ao controle de constitucionalidade, o acórdão proferido pelo plenário do tribunal, no incidente de arguição de inconstitucionalidade, é irrecorrível. É mentira, a questão é falsa. Nós estamos falando de arguição incidente de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade incidental. E nós verificamos que essa inconstitucionalidade, aliás, nesse controle de constitucionalidade, que pode se iniciar em um juiz singular, pode ocorrer
apelação. Dessa apelação, tribunal julgando inconstitucional a norma, pode haver recurso para o STF, via recurso extraordinário. Então, é errado quando diz que é irrecorrível. Então, cabe tanto, já que é contra a decisão do plenário, cabe tanto recurso extraordinário, se tratando de violação à lei federal, considerando que a norma violada foi uma lei federal, quanto cabe, como para qualquer outra decisão judicial, cabe embargos de declaração. A questão seguinte diz que, conforme a Constituição Federal, é parte legítima para a propor ação direta de inconstitucionalidade à mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É verdade. O artigo 103, inciso 4, informa que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, aliás, são legitimados para propor essa ação as mesas das Assembleias Legislativas dos Estados e a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Está lá, artigo 103, inciso 4. A próxima questão diz que, no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, o STF declarou inconstitucional uma lei editada pelo Congresso Nacional com efeito ex tunc, desde o nascimento da norma. Ato contínuo, o Poder Legislativo edita nova lei, com conteúdo idêntico àquela tida como inconstitucional pelo STF. Para que possa ser retirada do ordenamento jurídico pelo Poder Judiciário, essa nova lei deve ser objeto de nova ação, pois o efeito vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade não alcança o Poder Legislativo. E de fato é verdade. As decisões do STF vinculam os poderes da União, do Estado, DF e municípios. De fato, vincula toda a administração pública de todos esses âmbitos e vincula também os demais órgãos do Poder Judiciário. Eu falei demais órgãos do Poder Judiciário. Quer dizer que as ações em controle concentrado, as ações, no exemplo nosso na ADI, não vai vincular o próprio Supremo Tribunal Federal, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública de todas as instâncias, da União, Estado, DF e municípios, mas não obriga o Poder Legislativo na sua função legiferante. Quer dizer, então, que, querendo, o Poder Legislativo pode propor um novo projeto de lei com o mesmo conteúdo, com teor idêntico, com matéria idêntica, passa por todos os trâmites, aprova novamente e, novamente, se quiser declarar inconstitucional pelo controle concentrado, é necessário que se proponha uma nova ação. E esse ciclo pode se repetir. Lembrando que o STF é formado por 11 ministros e há muita rotatividade. Hoje eles têm um entendimento X, amanhã eles podem ter um entendimento Y e o que é inconstitucional hoje pode se tornar constitucional amanhã. Beleza? A questão seguinte diz que são legitimados a propor ação declaratória de constitucionalidade, dentre outros, a mesa da Câmara dos Deputados e o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. É mentira, é falsa, porque a mesa da Câmara dos Deputados, de fato, pode. Está lá no artigo 103, inciso 3. Mas o Conselho Estadual da OAB não. Quem pode é o Conselho Federal da OAB. É a OAB no nível nacional. Maravilha? A última questão diz que, conforme o entendimento conforme o entendimento do STF, a comprovação da relação de pertinência temática em ação declaratória de constitucionalidade é inexigível para o Conselho Federal dos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil. Está dizendo simplesmente que o Conselho Federal da OAB tem pertinência temática, precisa de pertinência temática. Quer dizer, o enunciado, que o Conselho Federal da OAB é um legitimado especial. Isso não é verdade. Legitimado especial é aquele do artigo 103, inciso 4, inciso 5 e inciso 9. Quais são eles, Osman? Inciso 4, mesa das Assembleias Legislativas, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governadores do Estado e do Distrito Federal, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Então, o Conselho Federal da OAB não se encaixa entre os legitimados especiais, sendo, portanto, um legitimado universal. Então, no caso da OAB, não se exige pertinência temática. Maravilha? A nossa avaliação de hoje foi isso, essas 10 questãozinhas, meazinha na chupeta, mais mole que empurrar bêbado em madeira. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos.